Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui nesse vídeo do YouTube com vocês para passar umas diretrizes sobre o mês de novembro, levando em conta as efemérides, que são os principais ingressos planetários desse mês e também os principais aspectos que eles vão fazer aí ao longo desses próximos 30 dias, tá? Eu queria começar esse vídeo explicando para vocês que no dia 12 de novembro a gente vai ter mais uma conjunção entre Plutão e Júpiter, né? Plutão, ele é um planeta muito relacionado a transformações que a gente tem que fazer. Às vezes a gente é forçado a fazer algumas transformações quando tem Plutão envolvido, porque a situação do jeito que estava antes, ela fica insustentável, não dá mais para levar, não dá mais para deixar ser como estava sendo. E Júpiter, ele é um amplificador, né? Ele é um planeta que está voltado a expandir as coisas, tanto as coisas boas, quando ele toca alguma coisa boa, quanto também as coisas ruins, os processos mais difíceis de transformação. Como essa não é a primeira conjunção entre esses dois planetas, esse ano a gente teve toda aquela reverberação do Covid, os problemas econômicos voltados a ele, também a própria crise de saúde pública que a gente veio vivendo aí, né, com toda essa preocupação, esse medo, que também teve relacionado aí a essas conjunções que esses dois planetas também fizeram ao longo de 2020. Agora a gente tem um quadro um pouco mais diferente, né, principalmente porque dois planetas que antes estavam retrógrados, que era Júpiter e Saturno, eles agora já estão andando para frente, mas nesse mês de novembro, Plutão e Júpiter novamente vão se encontrar ali no signo de Capricórnio. E vai ter, na verdade, é como se um resgate, né, um despertar coletivo que já veio sendo feito, voltado para coisas, novos meios da gente viver, novos meios da gente cuidar uns dos outros, da gente não pensar mais só na gente mesmo, da gente entender que as nossas pequenas atitudes reverberam no coletivo e, portanto, também são nossa responsabilidade. Então, essa última grande conjunção que eles estão passando aí nesse mês, pode estar também relacionado a algum evento físico voltado para o Covid, então a gente mais perto de chegar numa vacina, a gente mais perto de também conseguir se ajustar a novos meios de conviver, né? Então a gente tem que se conscientizar, a gente tem que usar máscara, a gente tem que evitar aglomerações, a gente tem todo até uma nova maneira de pensar no outro do que a gente estava tendo, e esse foi um dos temas que veio sendo envolvido aí ao longo de todas essas conjunções que a gente passou em 2020 com esses dois planetas, certo? Agora a gente tem um quadro um pouco mais diferente e também está um pouco voltado já essa conjunção a uma visão nova política, né, que a gente está construindo no longo prazo, que é uma visão um pouco mais intuitiva, um pouco mais voltada para o todo, um pouco mais, não adianta eu só pensar em mim ou eu votar de qualquer jeito, não adianta eu eleger qualquer pessoa, não adianta eu levar em conta só as minhas necessidades, né? Então tem todo um despertar coletivo que veio acontecendo e que continua acontecendo, também enaltecido por essa conjunção agora, tá bom? Também queria passar umas outras coisas. A gente tem na maior parte de novembro, né, até o dia 20 de novembro, o Sol tá transitando ali no signo de Escorpião. No dia 21, às 18h39, ele vai ingressar no signo de Sagitário. Mas até o dia 20, ele tá ali em Escorpião. Ou seja, ele tá trazendo à tona processos de transformação que a gente tá tendo que lidar também dentro da gente. Porque se a conjunção entre Júpiter e Plutão tá falando da condição do coletivo, transformações no coletivo, na maneira de lidar com a natureza, na maneira de lidar uns com os outros, na visão política, no cuidado com a saúde. O ingresso do Sol em Escorpião que aconteceu ali no final de outubro, ele tá voltado mais para transformações internas. Então ele tá falando que a gente também vai olhar para feridas, para medos, para traumas passados que ficaram em aberto, né? Que às vezes a gente tem um padrão de comportamento que a gente não sabe, mas que foi originado numa situação de trauma, ou numa situação difícil, ou num incômodo que a gente vivenciou. Então agora, ao longo desse trânsito do Sol por Escorpião, a gente tem esse acesso mais facilitado às nossas sombras, né? A coisas que estão guardadas dentro da gente. Também tem um pouco de apego, né? Apegos emocionais, medos de abandono, medos de perder coisas, que a gente acaba tendo que olhar de uma maneira mais consciente, mais madura. Porque Escorpião tem tudo a ver com você deixar ir, né? Tem tudo a ver com você aceitar o fim de um processo e o início de um processo
processo diferente daquilo que você estava vivenciando antes. Só que muitas vezes não é fácil. Na verdade, esse Sol que está em Escorpião, ele aparece bem aspectado ao longo do mês de novembro, indicando que a gente está preparado para essas transformações que a gente vivencia dentro da gente. Eu tô tendo que curar alguma coisa, eu tô tendo que olhar para mim mesmo de uma maneira diferente do que eu olhava, até tendo que ressignificar alguns relacionamentos, né? Pode ser relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento familiar, pode ser uma pessoa que te acompanha ao longo da vida, mas é como se eu tivesse que ressignificar muitas coisas dentro e fora de mim e a minha relação com aquilo que eu tenho apego, aceitando abrir mão. Só que como os aspectos são muito bons, é como se a gente estivesse preparado, a gente tem estabilidade emocional para fazer essas transformações, elas vêm pro bem, né? A gente sai desse processo de uma maneira diferente do que a gente entrou, com muito mais autoconhecimento, muito mais maturidade, muito mais sabedoria. Então é como se essas transformações de fato viessem para o bem. E o próprio processo de transformar internamente, ele aparece de uma maneira mais facilitada, tá? Não vai ser através de crises, não. São através de percepções cotidianas, são através de mudanças que eu já queria fazer no meu dia a dia, na minha rotina, na maneira como eu penso, na maneira como eu me envolvo e me relaciono com as pessoas. Então, na verdade, essas transformações vão vindo de uma maneira muito intuitiva e muito natural também, tá? Mercúrio, ele estava retrógrado, ele tá retrógrado ainda até o comecinho de novembro, mas no dia 3, às 15h49, ele já começa a andar para frente no signo de Libra e no dia 10 de novembro ele já ingressa também em Escorpião. A partir desse dia 10 de novembro, a gente volta a resgatar aquele símbolo todo do Mercúrio em Escorpião, que é o quê? É um olhar mais investigativo sobre as coisas, né? Eu não estou mais muito superficial. Eu quero me envolver com temas que realmente me dizem respeito. Eu coloco muito da minha energia naquilo que eu amo, naquilo que eu desejo, e quase nada de energia naquilo que eu acho que as pessoas acham que é bom pra mim, ou que acham que eu precisava fazer. Então a gente tá muito mais obstinados, tá? O Mercúrio também em Escorpião a partir do dia 10, ele facilita o processo de cura através do diálogo, porque Mercúrio em Escorpião a gente não se abre para qualquer um, né? Eu só me abro com pessoas que eu tenho confiança, com pessoas que de fato se provaram merecedoras da minha confiança, mas quando eu permito essa abertura, quando eu abro o meu coração, quando eu falo, não, essas pessoas eu vou deixar me tocarem, eu vou deixar me envolverem, eu vou me permitir liberar um pouco dessa carga, né, que eu carrego para essas pessoas. Então isso envolve processos de cura através do diálogo com pessoas que você confia também, tá? Isso também tem muito a ver com Mercúrio e Escorpião. E de uma maneira geral, eu acredito que os processos de transformação esse mês, como estão muito relacionados ali ao signo de Escorpião, muitas vezes eles não são visíveis, tá? No dia a dia, às vezes a gente continua agindo normal, fazendo nossas coisas, mas dentro da gente a gente passa por umas crises, por umas reflexões. Então, o que faz sentido eu manter na minha vida ou não, tanto em termos de objeto, quanto em termos de pessoas, ou posturas, ou padrões de comportamento. Então, a gente acaba fazendo algumas mudanças aí, como de fato pede o signo de Escorpião, que querendo ou não está relacionado àquele conceito de morte e renascimento, renascendo das cinzas, né? Que às vezes é um processo muito necessário. Outras coisas de muita relevância. Marte, ele estava retrógrado, né, desde o dia 9 de setembro, ali no signo de Áries. No dia 13 de novembro, ele volta a andar para frente, ele recupera o movimento direto. Não vamos nos iludir, né, e achar que a gente tá mais calmo, porque Marte retomou o movimento direto. Ainda é um Marte em Áries e ele ainda vai sofrer aspectos um pouco difíceis. Não necessariamente em novembro, tá, mas principalmente em dezembro, em janeiro. Significa o quê? Que agora, nesse mês de novembro, a gente tá recuperando uma energia física, tá? Mais direcionada. Então, antes eu tava me irritando muito com tudo, eu tava pessoalizando muito as coisas e às vezes era até difícil eu discernir qual briga era minha ou não, em qual briga que eu deveria entrar ou não. E agora, nesse mês de novembro, a gente tem mais consciência. Putz, quais são as minhas brigas, o que eu tenho que batalhar ou não, com quem que eu tenho que de fato, né, peitar, mostrar minha cara e me posicionar, ou com quem eu também tenho que ficar na minha, porque não adianta também eu querer mudar o mundo todo de uma vez só. Então, a gente
tem, eu vou falar um assentamento dessa energia, mas ela continua muito forte, muito intensa e a gente ainda tem um período de ansiedade, tá bom? Ainda é importante que a gente filtre com quais atividades a gente quer se envolver, porque querer se envolver com tudo ao mesmo tempo não vai rolar, certo? Outras coisas importantes. O principal aspecto ali um pouco mais complicado, a principal efeméride um pouco mais complicada é Vênus, porque Vênus está já no signo de Libra, tá bom? Mas ela passa o mês de novembro com aspectos um pouco mais complicados. Tem quadratura de Júpiter, tem quadratura de Saturno, tem quadratura de Plutão. Então, assim, de uma maneira geral, o próprio fato da Vênus estar em Libra, a gente tá mais sociável, tá? Mais sociável, a vida social mais ativa, querendo trocar com as pessoas, percebendo a importante de estar bem acompanhado, certo? Só que os aspectos difíceis a essa Vênus estão falando que a gente tem muita expectativa nas pessoas e muitas vezes a gente está se cobrando também para cumprir aquilo que os outros esperam da gente. Então, o importante desse trânsito de Vênus por Libra, que aparece um pouco mal aspectado aí, é a gente conseguir entender que não adianta a gente querer se indispor com as pessoas, porque de fato estar bem acompanhado é importante, a gente tem que ter um senso diplomático, a gente tem que conviver bem com todo mundo, buscar por situações mais harmônicas, mas também não adianta a gente querer se ajustar na visão do outro, não adianta eu querer me encaixar, né, como se fosse uma forma de bolo na visão que o outro tem de mim. Então também tem uma necessidade de busca pela nossa própria originalidade. Eu querendo viver de uma maneira harmônica, mas também não precisando me moldar ou também não me cobrando em excesso, porque se eu me cobro em excesso, eu também cobro o parceiro em excesso e acaba sendo um mês mais complicado aí para relacionamentos e parcerias. Então vamos escolher de que maneira que a gente quer que esse setor se desdobre pra gente. O ideal é que seja de uma maneira mais leve e sem a gente também precisar se anular, tá bom? E outra coisa importante, que eu acho que é o último tema que eu queria colocar aqui no vídeo de hoje, é que no dia 30 de novembro a gente vai ter uma lua cheia em Gêmeos, que é também um eclipse lunar. Tá bom? Essa lua cheia em Gêmeos, é claro que ela só vai acontecer depois do ingresso do Sol em Sagitário, que vai acontecer ali no dia 21 de novembro, 18h39. Vocês sabem que a partir do dia 21 de novembro, então, a gente vai ter todo um olhar diferente sobre as coisas, porque até dia 20 é Sol em Escorpião, é essa necessidade de transformação e um olhar mais profundo e investigativo sobre as coisas que não adianta mais a gente querer arrastar, certo? E a partir do dia 21, é um resgate mais da fé, da espiritualidade, do entendimento que o universo segue leis e que quando eu me adequo e aprendo sobre essas leis, seja através de vertentes espirituais, seja através de filosofias, eu amplio a minha visão de mundo e me encaixo nesse universo, consigo fazer escolhas melhores, entendo situações que estão acontecendo comigo, né? A gente sabe que Sagitário é o resgate da fé e a partir desse dia 21 de novembro, a gente vai ter em algum nível também esse resgate de fé. Agora, no dia 30 de novembro, a gente tem esse eclipse lunar com uma lua cheia em Gêmeos, que na verdade esse eclipse, ele vai fechar o mês de novembro, chamando a nossa atenção para o fato de que a gente sempre tem que equilibrar a nossa fé, né, com a nossa razão. Então, de uma maneira geral, a lua cheia do dia 30, ela tá falando isso. Não adianta você também só idealizar, né, só Sagitário, só sonhar, só querer se envolver em grandes aventuras, só ficar idealizando aquilo com que você quer se envolver e não testar, que Gêmeos tem muito a ver com esse teste. Esse teste, o aperfeiçoamento, se eu errar, errei, porque eu tô sempre me adaptando, eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre me moldando. Então, eu preciso testar aquilo que eu quero desenvolver pra mim. E eu preciso, em algum nível, tanto manter dentro de mim uma chama acesa, que é a chama do quê? Da fé, da espiritualidade, de eu me conectar com o universo, de eu entender que cada coisa tá acontecendo por um motivo, e também não deixar de lado o lado mais racional, que é o quê? Deixa eu ver se essas coisas também fazem sentido pra mim, deixa eu ver se eu consigo me alinhar com essa visão mais idealista, mas sem deixar de lado o dia a dia, os aprendizados cotidianos, as minhas tarefas, né? As coisas que eu tenho que tomar de decisão, mas de uma maneira mais racional, mais lógica, né? E não tão intuitiva. Então a gente vai ter o equilíbrio da fé e da razão nesse fechamento do mês de novembro.
tá bom? Gente, basicamente era isso que eu queria falar com vocês hoje. Também queria chamar vocês para curtirem a página, para ativarem aí o sininho da notificação, porque vai ter muito vídeo especial aqui no YouTube. Para quem ainda não me segue no Instagram, eu também tenho uma página lá que eu faço live toda terça-feira, que em breve eu vou trazer aqui pro YouTube também, mas cada passo de uma vez. E a página no Instagram é astropedia.bn, tá bom? Então vejo vocês em breve. Qualquer dúvida vocês me chamam, também tem meu e-mail aí na descrição. Muito obrigada e até o próximo vídeo aqui do YouTube. Beijo!